Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje, em nossos estúdios, tem uma galera que tem uma tarefa incansável. E nós vamos descobrir agora. Comigo está a Maiara e a Fabiola. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Poder falar da nossa trajetória, da nossa história quanto associação. Posso começar? Mas, Eu sou a Maiara, eu sou uma das fundadoras da AMA, da associação, e a Fabiola, nossa presidente. Eu sou a Fabiola, sou a presidente da associação. Eu entrei na presidência do final do ano passado para esse ano. E agora estou assumindo o andamento da associação com as meninas junto. sim, para quem não sabe, eu acredito que já seja um assunto recorrente, mas AMA é a Associação de Pais E amigos do autista. do Autista, né? Que é algo que ultimamente é uma palavra, né? É um título que está se ouvindo com muita frequência. Como é que começou a AMA? A AMA, na verdade, antes de tudo, né, a gente, na pandemia, a gente fez um grupo de pais assim, para prestar assistência a famílias, né, que estavam passando necessidade, né, com vulnerabilidade social. A gente sabe que na pandemia todo mundo foi bem difícil, né? Sim, então a parou gente os empregos, né? então a gente se reuniu, conseguiu doações e formamos o projeto Autismo Viver, né? Antes disso, até, a gente já tinha feito a primeira caminhada pelo autismo, sem ser associação, com um grupo de pais também. Então, a gente decidiu, né? O meu sonho também era ter uma associação, uma organização, né, documentada, né, que o município reconhecesse, que a gente tivesse parceiros que confiassem no nosso trabalho. Sim, para poder buscar recursos, né? Não só do município, mas de outras empresas. Expandir, no caso, né? Uhum. Que a gente. A credibilidade que eu falo, né? Exatamente. Que a gente sabe que precisa disso. Então, eu, a Miriam, a Valquíria e a Tati, a gente abriu a associação, dia 11 de novembro de 2020. Né? Tudo documentado, com o CNPJ. Né? Isso é importante. Né? Então, os nossos trabalhos, na verdade, já existiam antes. Né? Então, a gente documentou para realmente ter essa credibilidade, que as pessoas confiassem no nosso trabalho quanto associação. A Fabiola já participava, né, das caminhadas, tinha um grupo assim, de mães bem presentes, que já estavam ali. Né? Hoje, a Fabiola está nossa presidente, eu fiquei 2 anos e meio, né, da presidência, e assim, um grupo tá bem unido. Né? A gente sabe que a causa é bem difícil, se a gente não tiver pessoas que confiem e que nos ajudem, né, porque é uma associação sem fins lucrativos, a gente sabe que a gente não consegue muita coisa, né? Com certeza. E como qualquer associação, né, não é uma característica única da AMA, Exatamente. mas qualquer associação, se não tiver pessoas que abracem, Exatamente, a coisa não funciona, né? Por mais bem documentado que a associação esteja, ela precisa de pessoas para quê? Para ter ideias, para buscar recursos, projetos, né? Projetos, e para fazer com que a máquina ande, né? Com que certeza. a associação funcione, né? E a gente sabe que o autismo tem crescido muito, né? No mundo. A gente tem um número assim de crescimento, né, em relação ao autismo. Na realidade, eu acho que não seja um crescimento, eu acho que seja uma questão de visibilidade. Né? Hoje nós temos profissionais habilitados, né, poder... para diagnóstico de autismo. Exatamente. Né? Antes não se falava tanto no autismo, então porque essa associação é uma forma de fortalecer a luta, né? Unir forças para buscar os direitos, que a gente sabe que existem muitos direitos, mas muitos estão no papel. Né? Então, por isso que a gente fortalece através da associação, que hoje eu acredito ser bem conhecida. Né? A gente tem 3 anos de história, a gente sabe que falta muito ainda para a gente conseguir as coisas, mas a gente não tem pressa, né? A gente sabe que a nossa luta... Devagarinho a gente vai conquistando. É uma estrada sólida, né? Todos os dias, na verdade, né? A nossa luta são todos os dias. Nossos filhos precisam de rotina, nossos filhos precisam de tratamento, né? Então, a nossa luta vai ser todos os dias, o resto das nossas vidas. Né? Então, acredito que a associação tem muito ainda que crescer. Claro, a gente busca
parceiros que confiem, que acreditem, né, que os nossos filhos vão ser inseridos na sociedade. É por isso que a gente tem a associação também, que as pessoas possam acreditar que eles têm um futuro, né? Porque algumas pessoas ainda não sabem, de fato, o que é o autismo, né? O que é a criança autista. Tem um pré-conceito, né? Um preconceito, um capacitismo em cima do autismo. Então, é isso que a gente quer também, passar informação. Né? A gente quer passar informação para essas pessoas. Porque, infelizmente, o ser humano, ele renega aquilo que ele não conhece, né? Exatamente. Ele teme e, ao mesmo tempo, ele expulsa, né? Então, a partir do momento que se faz conhecer, a gente consegue desmistificar, né, situações, pensamentos e até atitudes, né? E infelizmente ainda tem muita falta de informação. Sim. Muitas pessoas ainda desconhecem o autismo, por mais que hoje o município, tanto Xangri-Lá quanto Capão, tem uma quantidade imensa, né, de autistas. Mas, do mesmo jeito, pessoas capazes de lidar com o autista, de saber como se comunicar, de saber como falar, ainda é bem difícil. Então, a associação está aí para isso. A gente auxilia. Até porque eu acho que cada um tem uma característica à parte, né? É por isso que se não, chama... Não, eu não digo nem... Porque não é uma doença, é uma síndrome, né? Não, é um transtorno. É um transtorno, desculpa. Isso, transtorno a do ignorância espectro. da minha parte. Está aqui para... Eu sou ignorante, no bom sentido da palavra. Assim como eu, muitos outros mais ignorantes ainda do que eu. Né? Então, mas mesmo assim, eles têm... Cada um tem uma característica particular, né? Sim. E por isso que é complicado também, porque não é receita de bolo, né? Não. O autismo... Por isso que se chama transtorno do espectro, porque é um amplo espectro, né? Cada um é de uma maneira. Tem gente que reconhece um autista no mercado por algumas características que são bem presentes, tem outras que não. Né? Hoje, eu vou falar do meu filho. Né? O meu filho era um nível 2 de suporte, hoje ele é um nível 1 de suporte. Se eu vou no mercado um dia tranquilo, ninguém vai ver que ele é autista. Entendeu? Por que a gente também bate na tecla de ter a carteirinha e a identificação do autista nesses estabelecimentos, para não haver o constrangimento, né? Às vezes, nem sempre nossos filhos vão estar bem para ir no mercado, mas a gente vai levar eles no mercado, a gente Sim. vai inserir eles na sociedade, entendeu? Então, essa questão das pessoas falar antes, né? É ruim, assim, a gente já vai receosa nos lugares, né? Porque as pessoas já vão armadas, né? Que foi o meu caso, né? Eu tive sempre esse sonho da associação, assim, de poder falar do autismo, porque eu passei muitos constrangimentos. Que idade tem teu filho agora? Meu filho tem 14 anos, já é um adolescente, né? E psicologicamente? Como assim? 14 também? Ele é um pouco infantil para a idade dele, assim, mas a gente tem trabalhado bastante, né? Porque agora ele está indo para o ensino médio, então tem essa questão também, né, de mudanças, né, na adolescência. Então a gente tem trabalhado muito com terapia com ele, para que ele possa não depender mais de mim, né? E 14 anos também tem a ebulição da adolescência, né? Essa é a pior fase para mim. Porque quando eles estão na idade da Fabíola, assim, eles ainda não tem compreendem. 7. Tem 7. Ainda é mais tranquilo, né? Porque o meu é nível 1. O que seriam essa questão de níveis? É o suporte que eles necessitam, né? Nível 1 é pouco suporte. 2, de acordo com as terapias, né? Do nível de tratamento que eles precisam, na verdade, né? Antes se falava leve, moderado e severo. Então, hoje, inclusive o CID mudou, né? A classificação. O leve seria o quê? Aquele que não aparenta a síndrome? Não necessariamente. Ou que é o tranquilo, assim, que é fácil de tratar. Que tem características menos que pode, presentes, que talvez. Pode ter porque, uma na questão melhor de verdade, convivência, a gente fala, né? que é leve, mas é leve só no papel. Só no nome. Só no nome. Porque o dia a dia, mesmo se for leve, moderado ou severo, o dia a dia de cada um deles é bem complicado. Então, por mais que seja leve é uma coisa do papel. Nunca vai ser leve, porque na verdade. Nunca vai ser leve. Porque não mistura também a questão da personalidade junto com tudo isso? Com certeza, eu acredito que sim, né? Tem a personalidade, tem o
o que desde criança já vai, né, formando da criança, né? Porque todos nós temos um temperamento Exatamente. que nos acompanha, né? Sim. E quem tem filhos, eu tenho 3, e a gente sabe que cada um é um mundo à parte. E a infância deles, desde pequenos, cada um teve Com certeza. e a essência deles está acompanhando. Hoje eu estou com 14, outra com 21, outra com 22, e a essência deles permaneceu, assim, o que é mais particular. E eu acredito que nessas crianças não seja diferente. Com Só que o certeza. que acontece? Tem mais essa síndrome junto, que daí dá Transtorno. Desculpa. Gente, Não tem problema, até vou o corrigir. final eu vou dizer. Esse transtorno, né? Ele é um caldeirão Exatamente. de emoções, né? É. Por isso que a gente fala que é espectro, né? Porque cada um tem uma característica diferente. Existem muitas características para um diagnóstico de autismo, né? Nem sempre o que fala vai ser que nem o que não fala, que é não verbal, né? O outro tem estereotipia e tem um que não tem estereotipia, que é balançar, alguns balançam a mão, a cabeça, chacoalha os pés. O toque, né? Apesar que a tem, maneira de se organizar. Tem ditos normais que tem todos esses sintomas e ninguém diz que o bonito é autista, né? Não. Por isso- Eu fui diagnosticada depois do meu filho, né? Eu sou autista de nível 1 de suporte, mas na minha infância eu era nível 2 também. Então não se falava naquilo naquela época, né? Hoje é mais tranquilo. Eu conheço vários autistas Tu adultos. foi tratada como qualquer outra criança. Foi bem mais difícil, eu sofri mais, muito, muito mesmo. Mas eu sobrevivi, né? Eu acredito que as pessoas ainda têm que ter o olhar de esperança, né, nos nossos filhos e não já vir com 7 pedras na mão, assim, tipo, esse aí não tem futuro. Isso tem sim, né? A gente tem que acreditar que, por isso, insistir, né, que é importante as terapias, é importante essa união, essa questão de investir nos nossos filhos, porque a gente quer eles na sociedade, assim como eu. Eu poderia não ter sido inserida, né? Claro, não existia tratamento naquela época, né? Mas hoje eu sou... Com certeza, teus pais nem conseguiram identificar isso, né? Não se falava nisso. Só, com certeza, tu era uma rebelde, alguma coisa do gênero, assim, né? Exatamente. Eu era a rebelde da família. Rebelde, tu queria, contrapor o sistema, né? Sempre contradizendo. Eu era sempre contra. Uma ovelha negra da família. Era eu. Justiceira, eu queria justiça. Eu era loucona, entendeu? E hoje eu vejo que... Então também sou autista. É um investimento no diagnóstico. Eu quis investir, né? Porque eu acho que eu precisava dessa resposta. Eu entendia muito o meu filho e eu precisava saber o que acontecia comigo também. Que a minha mãe sofreu, meu pai sofreu, minha família sofreu. Isso é genético, não? Existem estudos que sim, né? Que é DNA e... Ai, meu Deus, genes, né? Existe um estudo, mas não é nada comprovado, porque existem muitos estudos ainda. Mas sim, está no DNA. Novo. Na realidade, é tudo muito novo, genética, né? Mas tem sim estudos que, por exemplo, tem pai e mãe que não são autistas, mas tem um filho autista, mas está no DNA deles lá, dos antepassados, né? Eu tenho uma amiga que os 2 filhos são autistas. E ela talvez não, nem marido. Olha, aparentemente, eu não percebo nada. Pois é. E eu acho que eles não se diagnosticaram. E os filhos são excelentes, assim, têm uma certa independência, né? São trabalhados, né, em cima. São trabalhados, claro. Exatamente. Por isso das terapias, a gente sempre fala na questão disso, né? As terapias é um conjunto de coisas. É a terapia, a família e a escola. Isso é importante, tanto para um diagnóstico, para tudo, para a vida deles ali. Uhum. E geralmente se inicia na escola, né? Um diagnóstico, uma procura, uma investigação ali, tudo é na escola ali, porque é onde a escola passa mais tempo com eles. Exatamente. Né? E daí vai em questão da família, das terapias. Então, por isso que a gente por isso da associação também luta por essa questão. Uhum. Do diagnóstico correto. Precoce, né? A gente quer muito isso. E a questão família, a questão escola. E
e todos ao redor. Porque não é só, é a sociedade em si. A sociedade em si. Nós vamos dar uma paradinha para tomar uma água e aí voltamos com esse gancho da escola. Eu tenho umas curiosidades. Shangri-La TV, boas energias no ar, com as meninas da AMA. Esse nome é show, né? AMA. Vem de amor, vem de pertencimento, né? Vem de... Tchau. Shangri-La TV, boas energias no ar. Voltamos em nossos estúdios com a Maiara e a Fabiola, representantes da AMA. Nós estávamos falando agora no primeiro bloco, né, sobre algumas questões e envolvimentos, né? E a Fabiola deixou um gancho bem bom da questão da responsabilidade de todo o desenvolvimento da criança autista, que não é só a questão da família, mas é de toda a sociedade. Aí eu pergunto para vocês, meninas, que a experiência de vocês não é só uma questão de associação, mas é uma experiência de vida, né? Porque ambas têm filhos com esta condição, né? Não é com este problema, né? Mas com esta condição, com este espectro, né? Que eu tenho que me transtorno, que eu tenho que me educar, né? A ignorante está se atualizando aqui. A gente ajuda, não tem problema. E como é que é a questão da escola? Né? Porque, assim, já faz, desde do século passado, né, podemos dizer, né, porque nós estamos, desde do século XX, se fala em inclusão na escola. Né? Aí, no papel, a palavra inclusão ela é linda, maravilhosa. Tu pega os textos dos livros, né? Eu fiz muitas pesquisas sobre isso e a questão da inclusão, a questão holística de tudo é maravilhoso. Mas na prática, como é que funciona? Né? Eu sei que para ti, Fabiola, que tem um filho de 7 anos, é algo muito recente a vivência na escola. Mas para ti, Maiara, que tem um filho de 14 anos, ele já tem uma estrada, né? Já tem uma vida escolar. Como é que isso funciona? Eu tive uma experiência bem ruim, assim, porque meu filho foi diagnosticado tardiamente, né? Mas isso foi uma questão de vários fatores, assim, que não deu certo, que eu não escolhi bons profissionais e tal. Mas quando meu filho foi diagnosticado, ele já estava com depressão profunda. E eu nem sabia na época que criança tinha depressão, né? Nesse estágio, assim, máximo uma ansiedade. E o meu filho sofreu muito, né? Ele estava na escola do Estado, que a gente sabe que o Estado não tem auxiliar, o Estado não tem, hoje, um suporte adequado, né, para os nossos filhos. E eu botei ele no município. Meu filho, né, já entrou no município como auxiliar de educação especial. A gente sabe que ainda precisa muito. Por quê? Porque as auxiliares elas não têm um curso de capacitação. Elas vão, né, na cara e na coragem, elas aprendem no dia a dia. Né? O que a gente quer muito é que esses profissionais sejam capacitados para estarem com os nossos filhos. Até porque o autismo também é algo muito novo e eu acho que não tem muito material assim para a questão de ensinamento. Não. Ou tem? Tem, muito material e assim, infelizmente os municípios não estão investindo, né, nessa capacitação. Falta isso. Né? É mais uma luta nossa, né? A gente quer não somente que os auxiliares sejam capacitados, os professores, as merendeiras, o guardinha, né? Então todos entendam. Sim, porque eles estão inseridos no contexto educacional. E daí inicia ali desde quando tu vai entrar. Desde a entrada, né? Desde a entrada. Portão, é verdade. Passa por guardinha, passa ali pela direção, passa ali pela secretaria, então passa ali por todos, né? E eu tive experiência de que o meu filho, vou dar um exemplo, tá? Ele teve uma matéria que era denotação e conotação, sentido figurado. E a gente sabe que a maioria dos autistas são literais, né? Então, foi bem difícil, assim, porque alguns professores não sabem adaptar a aula, não sabem lidar com nossos filhos também. E eu acredito que inclusão, por enquanto, a inclusão são somente os profissionais, a escola inteira não é inclusiva. Alguns profissionais são inclusivos,
porque é um conjunto, né? Se todos trabalharem juntos, aí sim, forma a inclusão. Mas, infelizmente, hoje, eu não vejo inclusão nas escolas. Só profissionais que são inclusivos. Né? Falta muito ainda para a gente, tem muito ainda estrada para a gente percorrer. Né? Mas isso é um erro, não é do município, né? Não, é das pessoas também. Vem de cima para baixo. Dos profissionais. Porque não há, né? Eu não vejo o sistema educacional, né, voltado para isso. Exatamente. Eles exigem do professor na sala de aula, mas eles esquecem dos corredores, eles esquecem da cantina, eles esquecem do portão, né? Que é o que vocês relataram aqui. De fato, a criança, o ambiente dela não é só na sala de aula, né? Ela tem um intervalo que ela vai interagir com outras crianças. Ela tem o horário do lanche ou das refeições que ela vai para o refeitório, né? E ela tem a entrada que ela tem o contato com profissionais, todos, né? seja o guardinha, seja aqueles monitores de turma que ficam nos corredores, até mesmo na Kombi escolar, né, ou no ônibus escolar, que eles vão sair de casa e vão entrar no ônibus para ser conduzido. O município de Capão tem muito disso, né? Pega crianças lá em Curumim para trazer a Capão em determinadas escolas, e eles saem de casa lá pelas 6h30, 7 horas da manhã, para estar na escola às 7:45. Então, eles passam um tempo enorme dentro de um ônibus, com um motorista, um monitor e todos dezenas têm de que ser crianças. trabalhados. E dezenas de crianças. Exatamente. A sociedade em si tem que ser muito bem trabalhada. Nossos filhos passam uma boa parte, né? Eu trabalho em educação vai fazer 13 anos, eu sou auxiliar de professora no município, né, de Capão da Canoa, sou auxiliar. E há 13 anos que eu trabalho, e eu acredito assim, que a educação infantil tem um papel muito importante nessa questão de diagnóstico precoce, porque é importante, sim, quanto mais cedo iniciar a terapia, é melhor para a evolução da criança. Vejo que os profissionais ainda estão de mãos atadas, né, porque eles não têm aquela autonomia, não têm aquela abertura, né, eles não podem diagnosticar, eles podem encaminhar para o profissional, né, apto para diagnóstico, mas eles não têm eu esqueci a palavra, aquela firmeza, né, eles não têm, não podem, né, além de um documento pedagógico, como é que se fala? Uma avaliação. Isso, uma avaliação. Não tem, então... Na realidade, eles sugerem uma averiguação. Exatamente. Porque tem características, né? Exatamente. Eles não podem dizer que ele tem. Não tem, eles não são aptos. Até porque tem toda uma situação de como vai chegar na família e como que vai falar para a família. Mãe, teu filho é autista? Não. Sabe? Porque nem todas... A gente tem casos ainda que muitas famílias ainda não aceitam um diagnóstico da criança. Infelizmente, tem isso também. De muitas famílias não aceitaram um diagnóstico, sabe? E achar que aquilo dali vai... Nossa, acabou o mundo. É um bicho de 7 cabeças, sabe? Não... Porque a família acaba passando, a gente sempre diz que é como se fosse um luto. Exatamente. Né? Porque assim, imagina o filho de uma forma e daí descobre o filho agora tem um diagnóstico, tem o autismo, e daí é diferente. Porque muitas pessoas pensam assim, meu filho é diferente, agora descobriu o diagnóstico é diferente, vai mudar tudo. Mas todos nós somos diferentes. Todos nós. Então, muitos assim não conseguem entender essa questão ainda. E o normal é algo que não existe. Não existe. Ninguém é normal. Ninguém é. Nós não somos normais. Eu falo a mesma coisa. Nós temos nossos momentos de ira, nós temos nosso momento de introspecção. Me diz o que é normal. Não tem. Não existe, gente. Não tem. Então, por isso, é essa questão, sabe? Como chegar na família? Também. Eles têm que ter uma preparação profissional, né? O professor, porque eu já vi muitos casos assim da professora ficar, eu também, né? Tomo as dores porque eu vivo isso, né? Eu sei como é difícil, mas assim do profissional ficar de mãos atadas, ele faz aquele encaminhamento, né? Um encaminhamento pro neuro e a mãe não tá nem aí em levar neuro, né? E a criança tá ali regredindo. Meu filho não é louco. O meu filho não precisa de psicólogo, ele não é louco. Meu filho não tem problema nenhum. Porque daí é um problema. E quem é que está sendo prejudicado? É a criança. A criança. E aproveitar que está na educação infantil. Acho que a educação infantil ali é a que forma o caráter, a personalidade da criança é naquela faixa etária ali. Então tem que aproveitar ali
e fazer essa criança evoluir. Terapia, terapia, terapia. Entendeu? O meu filho foi diagnosticado com 8 anos. Tu imagina, o teu filho foi quanto? Com 3 para 4 anos. E foi na educação Olha como infantil. e ele evoluiu muito, né? O meu Muito. tive que correr contra o tempo. O meu filho eu tive que o meu filho já estava saturado de tanta terapia, já estava cansado, entendeu? Ele não falava direito, ele não tinha uma boa dicção, ele não conseguia falar, meu filho era gago, né? Então, tu imagina o que eu senti quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Eu pensei, que mãe que eu sou? Eu já tinha levado ele a 2 psicólogos, os 2 tinham dito que era manha. Tu entende? Porque eu digo que eu levei a profissionais errados, que eles não eram habilitados, eles não tinham especialização em autismo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais que são super habilitados, né? Em Capão, a gente também tem muita clínica que atende diretamente ao autismo. Mas assim, ó, eu acredito que tu não precisa ser especialista, né? Só que tu tem que ter um olhar diferente. Mas E ter a capacidade de dizer assim, ó, isso não é minha competência, mas tu leva adiante para outro profissional. Porque eu não consigo definir exatamente o problema que tu está evidenciando, né? Eu não consigo detectar. A escola Então meu leva filho, para outro, para poder o quê? Para resolver, para pelo menos tirar essa cortina, né? Sim. Exatamente. Se não é autista, que bom. Se é, vamos lá, vamos trabalhar, vamos correr contra o tempo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Porque eu não preciso conhecer sobre o autismo, mas eu posso detectar que há uma condição diferente que precisa ser descoberta. Eu vivi o luto por umas 2 semanas, depois eu disse, espera aí, enxuga as lágrimas, vamos embora. Né? Eu fui, naquele momento, capacitista, eu tive medo, né, de pensar que o meu filho poderia não se inserir na sociedade. Mas eles não, peraí, só um pouquinho. Imagina o quanto tu te achou incompetente. Nossa, pior Como mãe do mãe, mundo, né? pior mãe do mundo. Daí depois eu enxuguei as lágrimas e falei pro meu marido, vamos lá, vamos atrás. Hoje meu filho, ele sabe ler, escrever, ele aprendeu a andar de bicicleta, coisas pequenas que outras famílias que vivem não dão bola. Chutar uma bola, andar de bicicleta, falar, coisas que para nós, cada evolução, eu, por exemplo, estou dizendo de mim, né? É uma vitória. Eu comemoro horrores. Eu e meu marido, a gente pode ser a mínima coisa, assim, mas pra gente a gente comemora muito, uma porque vitória. é importante para nós, porque é a dificuldade que eles têm, né? Cada um tem suas especificidades, que a gente fala, cada um tem ali onde o sapato aperta mais, que é mais difícil, né? Então, assim, cada evolução do meu filho, nossa, as pessoas pensavam assim, nossa, ela deve ser louca, né? Louca não, louca de alegria, que eu estava ali, que meu filho estava superando aquele dificuldade que ele tinha, né? Então, para nós é diferente a sensação, né, da conquista, é diferente. Quando meu filho aprendeu a ler, nossa, meu Deus do céu, eu chorei horrores. Tudo foi uma comemoração diferente. A gente tem um olhar diferente. Eu tô nessa fase com o Isaac. Aham. Ele ainda não sabe ler. Ele tem aquela memória fotográfica. Então, ele decora pela a figura e a letra, e a primeira letra. Então, é por isso que ele decora, por essa partezinha. Então, ele ainda está na fase de aprender a ler. Então, a gente está trabalhando ainda com ele. Tá difícil ainda, ele ainda não sabe ele ler exatamente uma palavra ali correta. Mas ele já vê a figura, não, mas isso daqui é tal coisa. Que cada um tem... E tá dentro do tempo dele também. Claro. É algo que a gente também tem que respeitar, né? Exatamente. Tu não pode e assim, se olhar, cada um de nós tem uma maneira diferente de aprender. Cada um de nós temos o nosso tempo e aí vamos ser crucificados porque um aprende mais do que o outro, porque um se interessa mais por matemática e o outro por geografia, e aí ele não é competente para falar o português e escrever o português. Então, todo mundo é doente. Mas não é? É verdade. Todo mundo tem um probleminha. Todos nós Todos temos têm. problemas, porque assim a gente tem dificuldades em determinadas coisas. Exatamente. Né? Tem pessoas que na hora do perigo paralisa. Tem uns que reagem. Tem outros que reagem. Aí agora tu vai fazer o que com aquele que paralisa? Tu vai espancar? Porque ele não reagiu? É que cada um tem... todo mundo é diferente. Entendeu? Então, tá louco? Como é que tu vai... Gente, é tão simples tu olhar. É só olhar para ti, as dificuldades para ti descobrir determinadas coisas. Exatamente. A dificuldade para interpretar determinadas coisas. Aí tu vai exigir perfeição do outro se tu não tem. Não tem.
Por isso que E a gente ninguém quer, é perfeito. por isso que a gente quer que as pessoas conheçam, tenham vontade de aprender sobre o É autismo. claro que o que acontece? Assusta. Por que assusta? Assusta. Porque não se tem conhecimento. Eu, por exemplo, não é que eu tenha medo, mas eu não sei como lidar, porque eu não conheço. Né? Eu faço parte do movimento escoteiro. Eu tenho 2 autistas no grupo agora. Né? E assim... Mas tu quer aprender? Nós aceitamos, deixa só, nós aceitamos na raça e na coragem. Quando a mãe entregou, comigo tem um, e no outro grupo que nós temos, os grupos são separados por faixa etária. Por idade. O que acontece? O meu, que é lindo, maravilhoso, tem 14 anos. Mas amo de paixão aquela criatura. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Adoro. Ele sabe que eu amo ele. E assim, só que claro, né? Eu cheguei, quando chegou aquele monstro, né? Porque ele é enorme. E aí ele chegou todo duro, olhou, eu cheguei, e eu conheço a mãe dele há séculos, né? Nós somos amigas, e por conta da nossa amizade, é que eu disse pra ela, eu não sei. Que bom, humildade, né? Não sei lidar, não conheço, e eu vou te dizer, vou tratar ele como todas as outras crianças. Se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar atenção, mas se ele fez coisas boas, eu vou gritar para todo mundo que ele é o cara, né? Como eu faço com todo mundo. Na primeira semana nós tivemos uns perrengues bem complicados. A primeira semana de adaptação. Sim, nós brigamos feio dos dois, dar soco na mesa, um de cada lado da mesa, assim. E aí, depois que eu fiz todo aquele auê, eu disse assim, meu Deus, ele é autista. E aí eu paralisei, aí eu disse assim, tá, mas peraí, onde é que eu fiz coisa errada? O que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, porque não devia ter agido assim, ele não vai voltar mais, e não sei o quê. Daí quando a mãe dele chegou, eu peguei e disse assim, aconteceu assim, eu fiz isso. Me desculpa porque eu não sei lidar, porque não sei o quê. Depois que eu fiz, eu me lembrei que ele era autista, e aí eu não sei que coisa. Ela só disse assim, vamos ver semana que vem. Foi o primeiro a chegar, abriu os braços para mim. São muito sinceros. Aí eu disse, tá, ganhei tudo, né? Então estou no caminho certo. Tu não excluiu ele, tu aceitou ele como ele é. Exatamente. E é o que a gente quer. Entendeu? Exatamente. É o que a gente quer. Porque ele é o nosso Lolô. E assim, cada semana foi uma coisa, quando eu via... Ele canta a minha música, é o primeiro que sabe a letra, nem eu sei a letra da minha música, ele canta para mim, ele chama todo mundo para cantar, e ele é o primeiro, coisa, claro, ele esquece coisas, né, que é normal, por quê? Porque eu tenho o outro lá, que é o top dos top nos seus 9 anos, e ele esquece as coisas. Daí eu disse, eu vou brigar com o Lolô porque o Lolô esqueceu, se o outro que é top também esqueceu, então eles estão tudo nivelado. É o que a gente quer, que nossos filhos sejam tratados então, normalmente. Mas dá medo, entendeu? Dá medo porque a gente não conhece, a gente não sabe como lidar. Mas tu quer aprender. Porque tu não sabe quais são as reações e dependendo da reação, tu não sabe o que tu vai fazer para contornar aquela reação, entendeu? Porque daí diz assim, mas quando eles ficam bravos, eles apertam, eles abraçam, porque não sei o quê, porque eles batem, porque isso, que aquilo, tu tá aí. E ele daquele tamanho, que a mão se fizer um vento, né? E aí o que eu faço? E aí depois, que a minha personalidade é assim, eu chamo a atenção, eu tenho que chamar, eu bato na mesa. Só que daí daqui a pouco, deu 2 minutos, eu já boto a mão no ombro, já venho conversando e vamos lá, né? Porque tu não deu certo aqui, mas quem sabe a gente vai para ali, né? E eu disse assim, tá aí agora. Mas a questão é a adaptação. E eu fiz a mesma coisa, e ele é top, e ele canta, e ele pula, e ele corre, e ele se atira no chão, e a mãe dele chora. Para nós ele é normal, claro, para a mãe dele com certeza é algo, né? Mas todos eles são normais. Mas é que nem o meu. O meu hoje, ele faz taekwondo. Quando que eu achei que ele ia conseguir se envolver numa atividade que ia se interessar, que ia, seguir em frente, que está se desenvolvendo de uma forma, Sim, tanto rotina, na escola, tem terapia, né? Que é porque importante.
outra coisa para eles, sabe? Que é complicado. A questão de terapia. A gente sabe que terapia é muito importante para eles, é fundamental, tem que ter. Mas às vezes Só que quando é demais... eles cansam. Sim, E daí precisam de uma outra atividade, uma outra coisa para fazer. A gente cansa, né? Até licença, a gente. Né? Todo dia nem a Xuxa, né? Faz o outro. Mas a Vamos questão, respeitar. às vezes as pessoas até ficam bravas comigo que eu sou muito direta. A questão é que as pessoas subestimam nossos filhos. Uhum. Eles acham que eles não são capazes. Eu sempre acreditei no meu filho. Não, e limita, né? Limita. Exatamente. Ele só vai conseguir até aqui. E aí tu te prepara para lidar com eles até aqui. E aí eles ultrapassam isso aqui e tu fica assim, eu não me preparei para essa... Não, Exatamente. e Essa o ultrapassagem. meu, ele foi para um campeonato. Ele ganhou o campeonato. Agora, só quer saber de medalha. Ganhou medalha, só quer saber de É um ganhar estímulo medalha pra agora. ele, né? É um estímulo. Entendeu? E ele, Deus o livre, ele não pode faltar um dia de treino. Ele não falta treino. E no primeiro dia, nossa, ele quase morreu treinando. Daí chegou assim, perguntaram, Isaac, como é que foi? Gostou? Não. Isaac vai vir amanhã? Não. E ele não ia vir. E daí a gente chegou em casa, conversou com ele, no outro dia ele já queria voltar. Eu disse, mas você não disse que não queria voltar mais? E daí foi. Mas assim, desde o início foi a mesma coisa. Eles também não sabiam lidar muito com o autista. Já tinham um autista já, mas não que nem o Isaac. Era mais O Isaac leve, era assim, mais né? fechadão, o Isaac sempre foi mais fechadão, mais sentimental, tudo. E foi incrível, assim, ó. Ele disse assim, mãe, eu vou tratar da mesma forma que eu vou tratar os outros. Eu disse, mas é isso que eu quero. Eu quero que tu inclua ele e não exclua ele de nada. E foi o que aconteceu. Ele xingava ele pegava no pé dele. Isaac, vamos treinar, Isaac. Isaac lá, às vezes, o meu é gordinho. Então ele se jogava no chão assim, tô morrendo. Daí, Isaac, não, parou, Isaac, já. E daí ia lá, o Isaac correndo, voltava lá e fazia e treinava, sabe? E hoje, o Isaac nos treinos, eu olho e meu Deus do céu, ele levanta uma perna que nem eu consigo levantar a perna do jeito que ele levanta. E pra ele, o taekwondo, assim, é tudo. A primeira luta dele foi incrível, foi incrível. Foi uma inclusão, assim. Ele lutou junto com um autista também. Foi os 2 autistas que lutaram. E a equipe dele lá treinando, lutando e gritando e torcendo. Vai, Isaac, chuta. E ele lá motivado, sabe, faceiro. E saiu de lá todo orgulhoso com a medalha. Todo orgulhoso, sabe? E daí já queria lutar com os faixa preta, né? Sim, eu imagina, disse, não, claro, né? eu sou bom, né? Daí a gente, não, vamos com calma. Isso que me irrita às vezes, sabe? Que as pessoas... eu sei que ainda tem que conhecer o autismo, mas tratam às vezes nossos filhos como coitadinhos. E não tem que tratar. Essa é a pior coisa que tem, né? Não, eu não admito, assim. Tem que ser igual. E quando fala que o Léo é autista, eu sou autista. Ai, sério mesmo? Não sabia que tu era autista. Tipo, como se a gente fosse coitadinho, entendeu? E não, nós somos pessoas como qualquer outras, nós só temos nossas dificuldades. Né, que as pessoas têm que entender que todos têm, só que como o autista tem pessoa, um né? pouco mais, né? E cada um tem um jeito de lidar com isso. Então, eu conheço muita gente que ainda tem essa visão de ser coitadinho. E não, nós somos pessoas, né? Nós estávamos falando antes da questão deles serem muito literais, né? A minha área lá, né? Eu trabalho com os pequenos, né? E embora a minha especialidade seja adolescente, talvez seja por isso que eu sou muito rude com eles, assim, né? Né? E a gente trabalha muito com lúdico, né? Nós contamos história, até eu tive que rir, teve um dia lá que uma aprontou, eu cheguei e chamei a atenção. Como é que é isso? Tu tá fazendo o quê? Ai, mas foi o fulano que fez. Como assim, fulano? Agora, se ele se atirar da ponte, tu também vai te atirar? Ela ficou lá. Aí o Lulu disse assim, mas Baguira, nem ponte tem aqui. São muito. Eu disse assim, ai Lulu, é só um sentido figurado. Como assim? É assim, ó. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que se o outro faz a coisa errada, tu não precisa fazer a coisa errada, tu não tem que seguir o outro. O se atirar da ponte significa isso. Só porque o outro fez a bobagem, ela foi lá e fez também. E agora ela quer culpar o outro. E a culpa não é do outro, a culpa é dela que ela fez errado. Porque ela sabia que estava errado.
Foi isso que eu quis dizer. Ah, tá bom, Bagueira, entendi. E aí nós fomos trabalhando e a gente trabalha com a história da jungle, com um monte de animais, porque lá eu sou um animal, né? Eu não sou a Ivanilda, eu sou a Bagueira, a Pantera Negra, né? Tem a outra que é a cobra, legal. tem o outro que é o urso, e cada um tem a sua função ali dentro, cada um tem a sua parte de ensinar. E aí a Mila chegou para mim assim, vai ser muito difícil, porque ele não sei o quê. Aí ela vem para fazer esse tchau. Ah, tchau, aquele não é teu. Ah, mas tu não vai fazer nada. E assim, ó, eu vou falar com ele. Se tu fizer alguma coisa para ele em casa, nós vamos brigar de faca, eu e tu. Ah, mas tchau. Né? Aí ele lava o prato dele, ele guarda as coisas dele, daí aí de vez em quando ele esquece, mas eu pergunto, tu guardou tudo? E ele disse, guardei. E eu sei que ele não guardou, né? Aí eu olho para ele e digo assim, tá bom, se tu diz que guardou, eu acredito. Porque a gente só tem uma palavra, né? E eu tenho que confiar em ti. Porque eu sei que se ele disser que fez e eu vou olhar, acabou a confiança, né? Então, aquele dia ele esqueceu, nos outros ele não esqueceu mais. Por quê? Porque eu acredito nele. Exatamente. Entendeu? E aí o lúdico não está sendo dolorido para ele, aquela coisa de dizer assim, ah, mas como é que ela é uma cobra se ela é a Ana? Como é que a Bagueira é uma pantera se ela é a Ivanilda, entendeu? E ele consegue ver os animais, ele consegue ver o rugido, ele consegue ouvir o barulho da cobra e ele consegue entender quando a cobra está de bom humor e quando ela está de mau humor. Quando ela está de bom humor, ela ensina coisas boas para ele. Quando ela está de mau humor, ela não vai ser tão boa e ele sabe que isso reflete lá fora, que ele tem que olhar diferente para as pessoas e ele está conseguindo esse entendimento. Então, o literal está deixando de ser literal. De uma forma natural também. De uma forma natural. Sem forçar. Só que a gente às vezes se dói, porque assim, como é que eu vou falar com ele sobre isso, né? Aí eu sempre venho com o contexto. Isso aqui é assim, mas ele quer dizer isso, isso e isso. Então ele consegue... Porque para eles ou é 8 ou é 80, né? Sim. Então eles levam muito ali a ponta da faca, o que tu vai falar ali para eles. Entendeu? Em casa eu também tenho que cuidar às vezes que eu vou Por falar para por eles. isso é que eu me policio na questão de dizer assim, eu confio em ti, eu falo a verdade, eu não vou mentir para ti, ou eu não vou, sabe, não vou distorcer as coisas. Por quê? Porque é uma construção de confiança, né? Então, se ele vem e diz que é tal coisa, eu acredito no que ele diz, mesmo que eu investigue por fora, mas eu disse, não, se tu disse eu acredito em ti, porque... Tem que dar um voto de confiança. Exatamente, porque depois ele não vai falar, né? E não faço isso só com ele, né? Eu faço Quando isso com todos. E quando traumatiza, para tirar o trauma, Como porque eles não esquecem. Mas como qualquer criança, né? Sim. Quando a criança pega ranço de alguma coisa ou de alguém, Exatamente. dificilmente tu vai conseguir mudar. Eles são muito rancorosos. Sim. São muito rancorosos. O meu ele guarda. Ele não esquece as coisas. E depois ele joga na cara ainda. Assim, ó, tu fez isso e tu falou isso pra mim. Ele é assim. Então a gente tem muito que cuidar as coisas do que fala. Ele e o Vinícius, eu tenho um filho mais velho. Tenho 3, né? E eu tenho um pequeno de 2 anos e o Vinícius maior. Não, o Vinícius para ele é tudo. Referência dele. É tudo. O Vinícius fez uma coisa, ele está junto com o Vinícius e agora a gente está naquela fase que o Vinícius está passando para 12 anos e o Isaac vai fazer 8, então são coisas distantes, diferentes, né? são distantes. Então a gente está tentando mostrar para o Isaac que nem sempre o que o Vinícius vai fazer, ele também tem que fazer. Entendeu? E nem sempre vão estar juntos, né? Porque Nem ele sempre vai vão buscar estar outros juntos. interesses. Por mais que a gente crie os dois da mesma forma. A gente sempre criou os dois da mesma forma. Todos eles da mesma forma. Mas hoje a gente está tendo uma dificuldadezinha com ele nessa questão. Porque a gente está tentando mostrar para ele que são diferentes. Que o que o humano vai fazer agora, que o humano as responsabilidades do humano não são iguais às dele. E que vai mudando, sabe? E o Vinícius é referência na vida dele. Mas isso não é qualquer uma prerrogativa do Isaac, né? Isso é de toda criança que pega um irmão ou outra pessoa como ponto de referência. Exatamente. Né?
Não é uma característica autista, não. mas é uma Mas característica da criança. É da criança em si, mas eles, o autista, eles levam muito mais além isso. São muito intensos. São muito intensos do que Sim, qualquer outra. A grande questão é a intensidade. É a só. intensidade. Eles são muito intensos. Então, é 8 ou 80. Ou pode ou não pode. Ou se tu falou aquilo, é aquilo Tá que tu dito. falou. Tá dito. Não vou esquecer nunca mais. Adianta tu falar de novo. O Vinícius Dá brigou desculpa. comigo. Nossa, ele ficou o dia inteiro sem olhar pra cara do Vinícius. Ele dorme sem olhar pra cara do Vinícius. E daí, no outro dia, ele ainda lembra, e daí o Vinícius tem que ir lá pedir desculpa pra ele pra normalizar tudo. E por isso que eu digo, eles são muito intensos. Ou é 8 ou é 80. Mas são Então, são tudo muito tem que- diferentes. Ao Muito. mesmo tempo. Muito. E cuidar muito o que fala pra eles, porque eles guardam. Guardam. Medicamentos, coisa assim, não, né? Ah, sim. Claro, Sim. é por isso que eu digo para ti. Cada um é muito amplo esse espectro aí do. O meu filho é epilético. A gente descobriu o autismo dele depois da epilepsia. Né? Primeiro foi a epilepsia. E são coisas ligadas ou são coisas à parte? A gente descobriu que não, né? O meu filho, e numa palestra ainda que foi sobre autismo, né? Que foi do Teacoli, né? O primeiro seminário do Teacoli, segundo seminário, foi um profissional que para mim assim é uma referência, né? Que é o Ricardo Suknick. Ele estava fazendo perguntas, a gente fazia pergunta para eles e eu tive essa questão, que meu filho nasceu prematuro e tal. E sempre me falaram que o autismo dele, a epilepsia tinha a ver com o autismo, e hoje eu sei que não, que a epilepsia dele tem sobre o nascimento, que ele, como ele nasceu de 6 meses, né, teve que amadurecer tudo, né, na incubadora, né, crescer tudo na incubadora. Então, hoje a gente sabe que não, mas tem crianças que sim, que a epilepsia é ligada ao autismo, né, que é uma característica também, uma comorbidade associada ao autismo. Então, meu filho toma medicação. O meu filho toma medicação para ansiedade, né? 2 medicações para ansiedade. E tem crianças que não, né? Não tomam medicação nenhuma. Eu acredito muito no poder da medicação. Hoje, o meu filho é outra criança. Eu era muito, assim, preconceituosa em relação à medicação. A primeira vez que o médico disse que o meu filho tinha que tomar remédio para ansiedade, eu fiquei... Assim, ó, o meu mundo caiu. Eu disse, eu não acredito que o meu filho com 8 anos vai ter que tomar medicação, né? Vai ter que tomar 2 tipos de medicação. Hoje eu vejo que o meu filho vive. Então, hoje eu aceito que ele precisa da medicação, né? Mas tem mães que não, né? Que não gostam, que preferem o quê? Investir na terapia, na repetição, né? E é importante, sim, se é necessário, né? A medicação, sim. Da Fabíola também toma medicação. A maioria que a gente conhece toma medicação, porque como isso ajuda muito, né? O meu filho tem ansiedade, diminui a estereotipia dele, que tem a estereotipia do pescoço, ele fica mexendo no pescoço. Então, isso diminui essa repetição de estereotipia. Meu filho não tem unha, ele rói todas as unhas. Toda vez que ele tem ansiedade fortíssima, ele rói, ele chora quando ele está numa situação que não é normal para ele, não é dentro da rotina. Então, hoje eu vejo que a medicação salvou ele. Mas tem ainda as mães novas, esse preconceito, sabe? Ai, não acredito que o meu filho vai ter que tomar medicação. E algumas medicações são caríssimas, né? Eu imagino. São caríssimas, ainda não tem pelo SUS. O do meu, eu também, no início, eu também fui muito contra a medicação. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nossa, estava com 3 para 4 anos ali, a gente estava... Então, medicação. Imagina uma criancinha. Daí, assim, olha, a primeira coisa que a gente faz, mãe, tá? A recém descobriu um diagnóstico, médico receita a medicação, o que a mãe faz? Vai ler a bula. Vai ler a bula. Não façam isso. Vai ler a bula, vai pesquisar na internet. Tem uma série de contraindicações. Aí, assim, olha, eu estava mais em pânico do que o meu filho. Literalmente, eu estava mais em pânico que ele. Mas hoje, o Isaac, ele tem ansiedade e hiperatividade. Então, eu estava prejudicando muito ele, tanto na terapia, na escola, em casa. Ele tinha dias assim, impossíveis. Tinha crises que ele entrava em crises assim, de desespero, de chorar, e a gente não poder nem chegar perto dele, porque ele não deixava eu encostar nele. Ele não deixava. E eu entrava em desespero depois, porque o que eu vou fazer? Eu não sabia nem o que fazer, não sabia nem como ajudar ele, sabe? E
a medicação veio para ajudar muito. Exatamente. Hoje, o Isaac é a criança mais sociável do mundo. Ele chega, ele cumprimenta, ele dá beijo, ele abraça, ele dá oi. O oi dele é oi, mas ele dá o oi. Mas não só por conta das terapias, mas por conta da medicação também em casa. É uma soma de fatores, né? É uma soma. O que for necessário para que a gente que eles possam ter qualidade de vida, a gente vai fazer. Claro que com muita dor no coração. Eu também, nossa, quando o Léo tomou a primeira vez risperidona, que é o que é a primeira medicação, acho que o médico, nossa, eu pirei. Eu disse, meu Deus, não é possível. O da epilepsia até tudo bem, porque a gente sabe que é necessário, né, o resto da vida ele tomar e tal. Mas aí começou a introdução de outras medicações, aí... Mas hoje eu vejo que é necessário sim, que ele tenha qualidade de vida e que o que for preciso, né, fazer, a gente vai fazer. E eu acredito que todas as mães têm o mesmo pensamento. O mesmo pensamento, com certeza. Independente de ter algum transtorno ou não. Exatamente. Ó, Qualquer... transtorno, viu? Que viu? Fofa. Ó, faz bonito. Tá fofa! Consegui. Isso aí. Está no finalzinho da entrevista, tem que aprender alguma coisa, né? Não, vai aprender. Vamos se respeitar. Mas tu já está aprendendo bastante com o Sim, autista já, sim, junto sim. contigo. Estamos aqui à disposição. Mas assim, na raça e na coragem. né? Mas foi, Por uma não questão- desistiu. Tu já Não, tem não. uma história com o Não. autista, tu vê? Tu já tem uma Já história. tem. Tu já convive com um, já tá aprendendo no dia a dia. Ó, com dois, já tá aprendendo no dia a E dia. são água e vinho, né? E tu quer continuar aprendendo, não quer? Sim, com certeza. Não tô te pressionando. Não tô te pressionando, mas se quiser abrir uma tour. Falar em pressão, quantos associados tem a Tudo a Ana? ver. Hoje, nós contamos com 114 associados. Mas a gente tem um grupo que é a comunidade autista, que é a que a gente recepciona essas famílias novas, né? E daí toda vez que tem um cadastro, né, para associar, a gente avisa ali naquele grupo. É tipo um bem-vindo. É um grupo para receber esses pais novos, que a gente sabe que é essa primeira fase assim é a mais difícil, né? Que é a parte do luto, de aceitar, de ser inserido nessa família autista, né? Então, a gente tem isso que tem quantos? Já até fechou 120. naquele grupo lá. 120. Tinha mais, né? Isso, tinha Mas mais. assim, a gente sabe que o número em Capão da Canoa é gigantesco. Pois é, o que o pessoal precisa para se associar? Primeiramente, ter o laudo. É, tem que ter um laudo. A exigência mais Deixa eu arranjar nossa um laudo é... para mim, então. Tem que ter o laudo, né? Pode ser parceira? Pode ser parceira da associação. É, parceira da AMA. Ó. Parceira A gente da pode AMA. abrir um grupo, assim, de escoteiros também, para os nossos filhos. Quem Mas sabe? o primeiro ter o diagnóstico correto, Fechado, com né? CID, tudo certinho ali. Né? E a documentação, como a gente está pedindo fotos, documentos dos responsáveis, os documentos que tu faz para Os fazer uma necessários. carteirinha Sim. do autista. Onde é que fica a associação? A gente não tem sede. Mas até isso que eu ia falar. Nós fomos atrás de emendas impositivas no município, né? Nós recebemos uma boa quantia para abrir a sede, porque a gente sabe como é difícil, né? Tu tem que ter esse... A gente várias vezes tentou desistir, a gente quis desistir, depois a gente pensou, não, a nossa luta é todos os dias, vamos lá. Então, a gente já está aprovado na emenda positiva, a gente tem 100 e poucos mil, né? De emenda positiva. Já foram assinados os documentos, né? Alguns documentos para essa pré-aprovação. Então, a gente imagina que até assim, de janeiro, fevereiro, a gente tem a sede, porque a gente já foi atrás. É importante, né? Ter um espaço para receber o pessoal, para ter material. Até porque a gente quer... Até para poder trazer palestras, trazer... Né, a gente precisa para informar de palestras. A gente quer ter profissionais que atendam não só os nossos autistas, mas as famílias. A gente tem que estar bem para os nossos filhos, né? Porque a gente vê muitas mães, a gente tinha um grupo, né? A gente tem ainda o grupo. A gente deu uma Cuidar de quem cuida. É o projeto Cuidar de Quem Cuida, com uma psicóloga. A Tatiana. Que faz um trabalho Tatiana incrível Teixeira. com as mães. Fez durante 2 anos, né? Um projeto incrível com as mães. Encontro, uma vez ao mês a gente estava fazendo os encontros ali. Que foram assim, marcou para muitas mães e ajudou muitas mães, entendeu? A se reconectar,
a se ver como mãe, Se ver como mulher. a se ver como mulher, se ver, sabe, a se abrir mais. Então, esse ano agora no finalzinho do ano, a gente já deu uma encerrada, mas os planos é voltar pro próximo ano com um grupo maior e já tendo a nossa sede também. Mas a Pois gente é, já vocês tem vão encerrar o ano, mas vocês têm um evento agora, não Sim, tem? a gente tem o aniversário da AMA de 3 anos, né? A gente tem muito que comemorar, porque a gente tem, sim, mesmo não tendo uma sede, a gente trabalha muito, a gente busca muito, a gente não para. Sendo mães, né? A gente é mãe, a gente é sonhadora, nós somos sonhadoras porque a gente sonha junto e a gente vai junto, né? A gente tem algumas reuniões bem importantes agora, semana que vem também. A gente já foi aprovado também no projeto de esportes do governo do estado. Sim, o Pro Esporte, que vai contar com natação e Muay Thai para os nossos Pois é, autistas. e vocês têm vindo numa crescente de vitórias, né? Porque vocês foram contemplados também num evento lá no CTG, né? Receberam Sim. um apoio considerável, né? Sim. No Vocês Márcio, esperavam? de Irt Dance, né? Isso. Ele é nosso parceiro, é o 2º ano que a gente ganha adoção, né? E ele confia muito no nosso trabalho. A gente também tem troco solidário, fomos na Van e no Stock Center. É Stock Center, a gente Olha aí, tá pessoal, ó, troco solidário Troco solidário. para auxiliar a AMA. A gente trabalha e esse dinheiro vai ser investido na sede também. A gente vai fornecer também alguns projetos voltados, né, para as famílias e para as crianças e para as pessoas autistas, que eu digo não crianças, porque a gente é autista o resto da vida. Então, a gente tem... hoje a gente está colhendo os frutos. Né? A gente sabe como foi difícil, são 3 anos de muitas conquistas para nós já. Tu vê, sendo uma associação, não digo pequena, né? Mas 3 anos, pouco tempo, nós temos muita assim, conquista já. Muito o jovem. projeto do governo, nós fomos aprovados, agora estamos esperando sair uma seleção, que eles fazem uns sorteios, né? Para ver se quando que a gente vai conseguir, se a gente já vai conseguir seguir em frente com esse projeto. Os frutos Mas virão. tá vindo. Tá vindo aos pouquinhos. Mas e a aí gente sabe. natação e Muay planta, Thai, né? E que é agora muito só importante. colher. E a gente agora vai comemorar no dia 25. Estamos convidando matéria da capa também para estar lá presente, conhecer nossos associados, conhecer os outros membros da associação, né? Cobrir, tirar umas fotos lindas, gravar lá nós, comemorando, porque a gente tem muito que comemorar, muito mesmo, porque se a gente não tivesse a força que a gente tem, a gente já tinha desistido. Porque às vezes abre uma porta, às vezes a gente dá um passo para frente quando vê dar 2 para trás. E assim... E a gente pensa em desistir várias vezes. Gente, mas aí a gente olha... Mãe e mulher é tudo outra... que já... E vai dizer, né? É outra... Que força que a gente tem, né, outra como energia. mãe. Não, é outra Não vamos energia. falar, né? Não. Vamos elogiar a gente, porque a gente merece mesmo, que somos guerreiras, mãe atípica ou não. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. A gente vai continuar na luta aí. A gente quer mais associados, a gente quer, porque ser associada não é só receber o benefício, né? É uma parceria, né? Todo mundo está ali para lutar pelo mesmo objetivo. Sim, compartilhar ideias, né? Claro, o importante é o óbvio. crescimento, né? Óbvio, quem E quiser esse estar junto. crescimento vem em benefício das crianças e dos jovens, né? Porque Com certeza. tudo é descobrindo coisas novas, melhores, não digo tratamentos, mas melhores formas de atender, de conviver, né? E de proporcionar para eles essa convivência. Né? Sim. Deixa eu falar então sobre essa emenda impositiva. Para nós também é importante, porque dentro disso nós vamos trabalhar com o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é o nosso ponto inicial. Né? Assim, a gente quer focar muito nisso. E assim, no diagnóstico perfeito, assim, um diagnóstico bom, né? Porque a gente está vendo que tem crianças até que estão sendo diagnosticadas como autistas e não são autistas. Então, a gente ainda tem muito... Ainda tem muitos casos. Ou que é autista, mas não tem um laudo, porque o médico fala, não não é autista. Não é autista, não tem cara. Porque muitos têm essa. Mas não tem cara de autista. Então, assim, a gente, esses valores que estão vindo para nós, é tudo investir na qualidade para eles, tudo diagnóstico precoce, um laudo bem feito com profissionais capacitados para fazer esse laudo, né? Porque, na verdade, não é só o neuro, né?
É uma soma de profissionais que vai agregar a este laudo, né? A esse diagnóstico. Então, a gente está pensando lá na frente já. E esse dinheiro assim está vindo para a gente... na verdade, vai ser o início, né? A gente vai sair do papel, a gente vai ver as coisas acontecendo. É o sonho se formando realidade, né? Se Deus quiser, e vai dar certo. Porque o nosso maior sonho mesmo é ter a sede construída. Exatamente, a gente quer um terreno em Capão da Canoa, cedido pela prefeitura, né? Porque a gente vê outras associações recebendo terreno e a gente quer um também. Né? Isso a gente já falou várias vezes, a gente quer o terreno. Porque a gente sabe o quanto a gente pode somar junto ao nosso executivo. A gente pode somar, sim, a gente pode contribuir, né, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, prestando atendimento para a comunidade também. Então, a gente sabe, a gente quer que eles entendam essa importância de dar o terreno para nós, para a gente ter uma sede, prestar atendimento, para diminuir a carga deles lá na educação e na saúde. Porque está Contribuir, sobrecarregado. Contribuir, eles estão sobrecarregados, muito. É verdade. Meninas, nosso tempo já está... Já se exauriu, já Tá faz tão algum bom. tempinho, o papo está muito bom. E eu sou extremamente curiosa, né? Até porque eu tenho uma caminhada com esse povo também. Sim. Né? E eu preciso aprender a lidar com este povo, que agora também está fazendo parte da minha vida. Mas, com certeza, nós teremos grandes oportunidades. Se Deus quiser, nos envie certinho depois a data para a gente não esquecer. Claro. Nos faremos Com certeza. presente de uma forma ou de outra. Né? Prazer tê-las aqui. Espero que tenha auxiliado muitos outros tão ignorantes quanto eu. Não, é mais. A abrir um pouco mais os horizontes de conhecimento, de informação. Sei que a gente tem uma longa caminhada ainda, né, de levar essas informações para as pessoas, mas o primeiro passo já foi dado, então certeza. agora é só seguir em frente. É. Obrigado, Maiara. Obrigado, Fabiola. Muito Nós obrigada. Né? agradecemos. E parabéns à AMA, né? Parabéns. Por 3 anos. mais um ano de conquistas. E quem ganha somos todos nós, né? Com Comunidade, certeza. porque tudo faz parte, né, da sociedade. Uma soma. Tá Obrigada bom? mesmo. Shangri-La TV, boas energias no ar.